Olá, meu nome é Elaine, sou aluna da sexta turma do PROEF, do Polo do Rio de Janeiro, da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa é a minha avaliação nacional da disciplina, é, Problemáticas de Educação Física, e que consiste em elaborar um mapa conceitual com relação à disciplina. Eu vou, eu vou interromper o meu vídeo. Vou aumentar aqui a resolução e vou partir para explicar a primeira problemática que foi tratada na disciplina, que foi o abandono do trabalho docente, que está aqui em vermelho, né? Essa problemática, nessa problemática foram problematizados as atuações docentes, tipos de atuações docentes dos profissionais de educação física, né? E elas foram divididas em três grupos: os das práticas inovadoras, as tradicionais e do abandono do trabalho docente. Então, o abandono do trabalho docente, que foi o nome dessa problemática, né? Onde o objetivo maior é ocupar seus alunos com alguma atividade. A administração é uma simples administração de material didático e é caracterizado pelo abandono da tarefa de ensinar ou desvinculada do papel do docente. Temos as atuações docentes tradicionais, né, muito características dos anos 70 e 80 e parte do 90, né, que é caracterizada também pelo modelo esportivista e que perdeu força, né, no que se diz, mas não necessariamente no que se faz, né. Foi muito criticado a partir dos movimentos renovadores, mas continua aí no chão da escola. E as práticas inovadoras que surgiram a partir dos movimentos, as práticas inovadoras que a partir dos momentos renovadores da educação física, né? E é uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular, e existe um empenho em ensinar conteúdos específicos da disciplina. E essas atuações docentes, elas são interpretadas por quatro dimensões: o processo de transformação da área, né? Que foi a mudança do discurso legitimador, né? Que acabou tirando o chão dos profissionais de educação física que tinham as atuações docentes tradicionais, e por causa disso muitos deles migraram para o abandono do trabalho docente. E também as condições objetivas do trabalho, que tem relação com a infraestrutura da escola, a condição de material didático do professor, o número de escolas que trabalham, o número de turmas que tem, o número de alunos por turmas, o tempo que ele tem para planejar, se ele tem condições de fazer uma formação continuada. E, além disso, tem a cultura escolar e sua relação com a disciplina, que tem muito a ver com a invisibilidade do conhecimento disciplinar da educação física. As pessoas não têm muita noção, né, do que o professor tem que fazer, o que o professor de educação física faz, né? E, além disso, tem também o caráter funcionalista do professor de educação física, né? Se o professor quebra um galho da direção, do coordenador, né, ficando com uma turma que está sem aula. Então, essa cultura, esse povo da escola acaba meio que deixando passar, não ficando muito atento a que tipo de atuação esse professor tem na escola. E, além disso, também tem as disposições sociais do contexto de trabalho, que está relacionado à característica específica de cada um, né? O que cada um traz de si, os seus históricos, até a sua formação e o tipo de pessoa que é. Porque mesmo um professor que esteja numa condição de trabalho muito ruim, ele pode ter uma prática inovadora. E um professor numa escola com uma infraestrutura boa, com tempo para planejar, com tudo, pode estar aqui no abandono do trabalho docente. Então, é uma característica particular de cada um. A segunda problemática trabalhada nessa disciplina foi a relação entre a teoria e prática. E aí a gente também cai também nesse modelo tradicional, né, com ênfase no ensinar, que nesse modelo tradicional, que vem lá daquela atuação também tradicional, modelo esportivista, a ênfase era só no ensinar a fazer, era só aula prática, né? E o conteúdo era a prática esportiva e nunca havia o ensino de conceitos ainda. Aí vieram os movimentos renovadores
e apareceu o conhecimento sobre o fazer na educação física, que principalmente tematizava a cultura corporal de movimento. Esse aparecimento do conhecimento sobre o fazer na educação física trouxe algumas consequências, né? Que foi a valorização do ensino sobre o fazer na educação física, que após a aprovação dos documentos nacionais como a LDB e os PCNs, a maioria das propostas curriculares estaduais acabaram preconizando a teoria para além da prática nas aulas de educação física. Isso levou, né, esse conhecimento sobre fazer a chegar nos currículos, e aí começou a ser trabalhado em apostilas por alguns municípios, alguns estados, né? E começou a ter essa dificuldade em juntar a prática com a teoria. Então, existe uma dificuldade, hora de unir os conteúdos teóricos aos práticos. Os professores acabam trabalhando os conteúdos propostos pelos currículos pautados pelos movimentos inovadores, mas quando se dirigem à quadra, muda o tema. Então, aparece uma dificuldade. Então, ele conseguia trabalhar a partir dos movimentos inovadores, de ter uma atuação docente inovadora na teoria, e aí, quando ia para a prática, não conseguia linkar nem a atuação e nem o assunto, às vezes. Então, ele podia ter uma atuação inovadora na sala, na teoria, quando ia para a prática, não conseguia linkar o assunto trabalhado na teoria, e também nem a atuação. E aí, lá na prática, podia rolar um rola-bola, ou uma tradicional, mas não uma inovadora, entendeu? Então, houve um conflito entre a teoria e a prática. E, além disso, né, houve uma supervalorização da teoria com relação à prática, e tenho aqui linkado alguns desses, do porquê disso acontecer, de acontecer essa supervalorização da teoria. A primeira é a interpretação equivocada das abordagens inovadoras, né? Então, teve muito profissional de educação física que achou que agora era só para trabalhar teórico, não era mais para trabalhar prática. Em segundo, a premissa de que na sala de aula os alunos dão menos trabalho, né? Então, eu vou ficar na sala porque aqui eu tenho menos trabalho. A elevação do status da disciplina, né? Agora eu estou dando aula na sala, passo conteúdo no quadro, meus alunos têm caderno, então agora eu já estou no mesmo nível das outras disciplinas. Quarta, os alunos em espaços abertos dão mais trabalho, né? Então é melhor ficar na sala. Quinta, a diminuição da responsabilidade com o investimento em infraestrutura e aquisição de equipamentos, isso com relação à direção, né? Então, para a direção é ótimo o professor ficar na sala, porque para de encher o saco querendo uma quadra melhor, um espaço adequado para trabalhar e um material didático adequado também. E 6, a dificuldade de ensinar a ampla gama que trata a educação física. Então, teoricamente, fica mais fácil você trabalhar um esporte não tão popular, uma prática também, física também não popular, porque aí você passa um filme, passa um vídeo, bota um texto e você vai tratar o conteúdo. Tudo bem que você não vai trabalhar na prática, mas você está trabalhando teoricamente, né? E aí facilita trabalhar teoricamente. A terceira problemática que a gente viu na disciplina foi os aspectos legais, onde foram problematizadas as leis da educação e o que elas diziam com relação à educação física. Então, a primeira lei que foi discutida ali foi a LDB de 1961, né, onde no seu artigo 22 falava sobre a educação física. E o texto era: a prática de educação física é obrigatória nos cursos primários, né, que abrangia a educação pré-primária, o ensino primário e médio, que era o ginásio colegial, aos alunos com idade até 18 anos. Então, na LDB de 1961, a educação física era obrigatória para os alunos de idade até 18 anos. Depois veio a LDB de 1971, onde o texto mudou novamente, né, no seu artigo 7º. A prática de educação física é obrigatória em todos os níveis do ensino e facultativa aos alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia, estudassem à noite, prestassem serviço militar e fosse fisicamente capacitada. E aí, depois de alguns anos, veio a LDB de 1996, que é a que está em vigor até hoje, cujo texto do parágrafo 3º do artigo 26, né,
falava o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Só que essa lei ficou, parece meio incompleta, né? E aí veio a Lei 10.793 de 2003. Essa lei ela veio tentar, foi uma lei que veio tentar reverter, né, as dúvidas a respeito do texto do parágrafo 3º do artigo 26 da LDB de 96, com uma definição mais específica da facultatividade das aulas de educação física escolar. O texto ficou assim: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular, entrou um obrigatório também da educação básica, sendo facultativo ao aluno, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física e que tiver prole, né? E aí, o texto entrou na questão de que se isso é um avanço ou um retrocesso. E aí, os autores consideram um retrocesso, pois os critérios para a facultatividade estão baseados numa concepção de educação física eminentemente prática e que provoca cansaço físico nos alunos. Com isso, uma parcela da população escolar acaba sendo privada das aulas de educação física. Além disso, né, os autores perceberam um problema de interpretação nessa lei. Então, o que é realmente facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Pois se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com dispensa, deve comparecer à aula e deixar apenas de participar da prática, mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido e as discussões e reflexões que ocorrerem, né? E aí a gente passa para a próxima problemática, né? Que foi o afastamento, a indisciplina e o afastamento dos estudos. O afastamento, ele tem como principal causa a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica e o insucesso e exclusão da aula. Então, o esporte é frequentemente o conteúdo básico e exclusivo das aulas desde os anos iniciais, não são tematizadas outras práticas corporais, e isso pode afastar progressivamente parte dos alunos. Então, é fundamental considerar que os consensos construídos nas áreas nos últimos 30 anos apontam que os conhecimentos em educação física são as manifestações da cultura corporal do movimento, materializando em suas mais diversas práticas corporais e encerra conjunto riquíssimo e diversificado de saberes. Já o insucesso e a exclusão da aula, que muitos alunos experimentam na disciplina, pode gradativamente contribuir para seu afastamento das aulas de educação física. O seu fracasso constante pode fazer com que o aluno se sinta desconfortável, levando a evitar situações onde essas situações sejam expostas, né? Precisamos, então, desenvolver um ensino inclusivo que rompa com o histórico de educação física, que em muitos momentos pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos, excluindo-os na vida idosos das práticas corporais. O incentivo do professor é essencial. Todos os alunos precisam ouvir de nós. Você pode. Esse incentivo não precisa ser expresso necessariamente por palavras, mas por atitudes de ajuda efetiva. As estratégias escolhidas devem não apenas favorecer a inclusão, como também discutir e tornar clara para os alunos. A gente tem a indisciplina também, né, como problemática, e a origem da disciplina pode ser produto da revolta contra as normas ou com o desconhecimento delas, uma forma de desobediência ou pela falta de conhecimento dos princípios que norteiam a vida em comum dentro de um espaço social. Devemos ter claro que um dos aspectos são as regras em si e outros são os princípios da mesma. Por exemplo, uma coisa é saber a regra que proíbe o boné na escola, outra é entender por que essa regra existe. Em uma sociedade regida por muitas regras, o indivíduo acaba não compreendendo o verdadeiro motivo para a existência de determinadas regras. Assim, o papel do professor deve ser educar para essa conscientização. E a indisciplina, ela tem uma complexidade muito grande, porque eles têm vários elementos nesse problema.
só que cada um joga o problema para o outro. Então, a gente tem os professores que acreditam que a disciplina é um problema individual da família, da comunidade ou da liderança da escola ou da subcultura dos jovens. Os estudantes apontam a escola como problema, aulas desinteressantes, professores que não estão muito preocupados com a aprendizagem dos alunos e até mesmo casos de bullying. Os gestores e os professores atribuem à família toda a responsabilidade pela indisciplina de seus filhos, bem como de assumirem o enfrentamento do problema. E as famílias acham que a escola deve impor limites e ensinar valores importantes para a convivência, como respeito e solidariedade. Ao se discutir afastamento e indisciplina, fica claro que é necessário enfrentá-los, e para isso não existem soluções simples. É evidente que não se trata de receitas, e sim de proposições que diversos professores e pesquisadores têm construído e atestado nas últimas décadas como alternativa. E no texto trabalhado pela gente na disciplina, foram mostradas, né, dado como exemplo, duas propostas didáticas metodológicas para enfrentamento do afastamento da indisciplina, que foi o modelo Sport Education e o modelo de aprendizagem cooperativa. E aí a gente parte para a problemática seguinte, trabalhada na disciplina, que foi a dificuldade relacionadas ao ensino do esporte. Então, primeiro a gente vai ver aqui o modelo esportivista, que foi por muito tempo, né, meio que um sinônimo das aulas de educação física, né, esse modelo. E quais fatores contribuíram para o esporte se apresentar como conteúdo hegemônico da educação física? Então, a gente tem o propósito da educação física, né? O propósito da educação física é outro, mas nessa época o propósito era o seguinte: a partir do golpe de 1964, com a ascensão dos militares ao governo brasileiro, o esporte foi estimulado nas aulas de educação física escolar, tendo como meta a busca de resultados em competições, e aulas tinham propósitos de treinamento de equipes esportivas. Temos que resgatar os objetivos da escola, e em particular o componente curricular, pois entendemos que o propósito da escola seja transmitir de forma crítica e questionadora os conhecimentos pertencentes à cultura, e a educação física, ao realizar um recorte da cultura, apropria-se dos aspectos referentes ao corpo e ao movimento, oferecendo possibilidades ao aluno de conhecer e experimentar as diversas práticas corporais criadas, reproduzidas e transformadas pelo ser humano. O esporte é tratado, aí a gente tem aqui também a educação física e as equipes escolares, que acabaram deixando o esporte, né, em voga na educação física, né? Onde o esporte é tratado com o objetivo voltado para a detecção de talentos, privilegiando aqueles que apresentam maior facilidade nas aprendizagens das modalidades esportivas, ou seja, valorizando uma pequena parcela dos alunos e deixando em segundo plano os que demonstrarem dificuldade na prática de esporte. Nesse formato, o professor deixa sua função originária de lado e passa a ser um treinador, enquanto que os alunos passam a condição de atletas, perdendo a condição de estudantes. Isso deve ser questionado e a ideia de esporte da escola deve ser defendida, destacando-se a importância de dar no tratamento ao esporte, pois este deixará de ser trabalhado para um propósito específico e começa a ser visualizado como um objeto de conhecimento na formação de alunos, não havendo mais sentido uma padronização esportiva. Então, e ainda a gente teve a predominância de algumas modalidades esportivas nas aulas de educação física nas escolas. Apenas 4 modalidades eram tratadas nas aulas, né, o chamado Quarteto Fantástico, restringindo o conhecimento dos alunos diante das diversidades da riqueza de temas e assuntos vinculados no esporte. Então, a gente via mais sempre esses 4 esportes: o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol sendo trabalhado. Quais os motivos que levaram os professores a escolherem essas modalidades? Então, a gente tem um espaço físico encontrado na maioria das escolas públicas no país, né, que é a quadra poliesportiva, com as demarcações relativas a essas modalidades. Os professores da condição de escolares ou atletas podem ter tido uma vivência maior nesses esportes, né, sendo mais confortável trabalhá-los em sua prática pedagógica, e também a formação que eles tiveram, né, a formação superior voltada para uma concepção tradicional, que também na faculdade só apresentavam essas modalidades para os alunos.
Então, se isso tudo está errado, né, se esse modelo esportivista na escola está errado, o que, que o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras nos diz? O que, que a gente deve ensinar sobre o esporte na escola, né? Então, é a utilização de modelos de ensino estruturados a partir da realização de jogos para iniciação de diversas modalidades, inclusive no caso dos esportes de invasão ou territoriais, nos esportes de rede, quadra dividida, sinalizam aos alunos compreenderem a lógica comum dessas modalidades esportivas, permitindo que façam relações e transferência entre os esportes. Atividades com essas características propiciam o trabalho da modalidade esportiva de forma que seja trabalhada a técnica e a tática de maneira simultânea, além de ocorrer uma aproximação das características do jogo em si, com o objetivo a serem alcançados com os que estão presentes da modalidade, como também estará a evidência em imprevisibilidade, fator tão determinante em diversos tipos de esporte. E por que e para que ensinar um esporte na escola? O esporte possui um grande significado na vida das pessoas, podemos identificá-lo como uma prática corporal culturalmente enraizada na sociedade. E ao partirmos do princípio de que a escola deve estabelecer contato próximo aos aspectos sociais relevantes, mostra-se mais do que necessário estudar e experimentar, conceituar temas pertencentes a esse conteúdo da educação física escolar. Devemos oferecer esse conteúdo de forma abrangente, começando com a possibilidade dos alunos conhecerem a diversidade que há no universo esportivo. E, além disso, nesse texto, né, trabalhando essa problemática, o autor faz um panorama atual, né? Será que após tantos anos produzimos uma mudança significativa nas perspectivas do trabalho do esporte, nas nossas aulas? E aí ele verifica que a maioria dos documentos elaborados a partir da segunda metade da década de 90, né, depois do movimento renovador, continua apresentando as 4 modalidades de coletivas tradicionais e o atletismo, né, para serem desenvolvidas no componente curricular. E, além disso, ele identificou um fato mais preocupante, pois há relatos de práticas nas quais os professores deixam os alunos à vontade para realizar qualquer atividade, sem intervenção do professor, o que pode ser denominado de rola-bola, desinvestimento pedagógico ou ainda abandono do trabalho docente, que cai lá na primeira problemática que a gente trabalhou, que foi vista na disciplina, né? E aí a gente chega na última problemática que foi trabalhada, que foi a questão de gênero e a educação física escolar, né? E que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai falar do gênero é entender os conceitos, né? Então a gente aprende o conceito de gênero, né? Que é uma condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino, a definição de sexo, que é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres, e o conceito de orientação sexual, que se refere à forma pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, estando intimamente relacionados às formas como as pessoas se relacionam e expressam seus desejos com outros homens e mulheres. E a gente parte para a aula da educação física, né? As aulas, o que a gente deve fazer? Aulas mistas ou separadas por sexo. Diferentemente dos demais componentes curriculares, a educação física revela uma série de tensões nos encontros de corpos que convivem harmoniosamente quando a relação se dá separado por cadeiras escolares. Então, esse problema de gênero nas aulas, né, é uma característica muito específica da educação física, né? Porque os outros componentes curriculares eles estão ali separados por cadeiras e não aparece tão nitidamente como na educação física, né? A prática de separar meninos e meninas entre os primeiros e segundos ciclos do ensino fundamental tem como pano de fundo o paradigma biológico. Entendemos que o componente biológico não pode ser utilizado como álibi para justificar a separação de meninos e meninas em qualquer etapa da educação escolar. O convívio entre meninos e meninas nas aulas deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças não se constituem em diferenças de acesso e uma participação efetiva nas aulas de educação física. E aí a gente vê que essa diferença não é só biológica, é uma construção cultural.
Então, as diferenças entre meninos e meninas, mais do que biológicas, são construídas socialmente na medida em que as experiências incentivadas ou negadas para cada sexo têm um grande peso nas performances desses indivíduos na realização das tarefas práticas corporais. Essas diferenças socioculturais precisam ser evidenciadas e reconfiguradas na medida em que as experiências ofertadas a meninos e meninas passem a levar em consideração os critérios de equidade de gênero. Tal critério pressupõe o reconhecimento e a valorização das referidas diferenças entre os sexos, sem abrir mão da igualdade de diferentes e oportunidades de acesso às mesmas experiências nas aulas. E aí, alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas de gênero são, no texto trabalhado pela gente, eles dão a sugestão de a gente, quando for trabalhar o gênero, sempre ter atividades de sensibilização e vivências de situações inclusivas. Então, você bota um vídeo, um texto, uma discussão para sensibilizar, para fazer com que esses alunos percebam o problema do gênero, né? Que os alunos não tocam para as meninas, que as meninas são excluídas, que ao mesmo tempo não é para os meninos acabam querendo tomar aula para si. Você tem que sensibilizar, fazer eles perceberem essa relação e depois partir para as vivências de situações inclusivas, que é uma conversa, onde você vai, junto com os alunos, mudar regras para conseguir incluir o outro gênero, né? E qualquer tipo de exclusão que ocorra. E aí, na última semana da disciplina, né, conteúdo da disciplina, a gente teve um respiro, na verdade, a gente parou de ver os problemas, né? E mesmo que a gente tenha visto as soluções de cada problemática em cada semana, essa última semana a gente estudou, né, um terceiro capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? E que tem como título A Dialogicidade, Essência da Educação como Prática de Verdade, onde a gente tem uns conceitos que são muito importantes quando a gente trata de problemáticas, né? Então, a gente tem os conceitos da dialogicidade, os temas geradores, as situações de limites, o inédito viável, que são conceitos que ajudam a abrir a nossa mente com relação a essas problemáticas, né? Então, a gente tem o conceito da dialogicidade, né? A educação, para ser libertadora, precisa de diálogo. O conhecimento deve ser construído por professor e alunos em uma troca de ideias. Freire fala que a palavra verdadeira tem duas partes, a ação e a reflexão, e a palavra só transforma o mundo quando essas duas partes caminham juntas. E todas têm direito a dizer a sua palavra, não apenas o professor. Ensinar não é só falar o que sabemos, é escutar, trocar e construir juntos. Então, quando a gente pensa na indisciplina, no afastamento, na relação da teoria prática, a gente precisa ter um diálogo com nossos alunos com relação a gênero. Essa dialogicidade com os nossos alunos é fundamental. E aí, quando a gente vai também para a definição dos temas geradores, né? Onde o papel do professor não é impor a sua visão de mundo, mas sim dialogar com os alunos sobre a visão do mundo de ambos. O conhecimento deve ser construído de forma conjunta, a partir da realidade dos educandos. Por isso, o conteúdo das aulas não pode ser determinado apenas pelo professor. É necessário investigar o universo temático, ou seja, o conjunto de temas que fazem parte da vida e da experiência dos alunos. Esses temas geradores são um ponto de partida para que o professor e alunos possam dialogar e agir juntos. Então, também a gente volta lá nas problemáticas, né? E aí a gente vê que a, a, a relação entre a prática, o abandono do trabalho pedagógico, não, mas a indisciplina e o afastamento e a questão de gênero, os temas geradores podem ajudar muito para diminuir esses problemas, né? E aí a gente cai na situação limite. Quando a gente fala da situação limite, aí a gente já está falando de todas as problemáticas, né? Que são os obstáculos que surgem na vida das pessoas que, à primeira vista, parecem impossíveis de superar. No entanto, essas situações não são barreiras definitivas, elas carregam dentro de si a possibilidade de superação, que Paulo Freire chama de inédito viável. Então, essa disciplina, Problemáticas de Educação Física, ela faz isso. Ela traz esses problemas, a gente trata esse problema, a gente discute,
a gente vê esses problemas de forma crítica. E aí a gente acaba vislumbrando esse inédito viável, né? Que é a partir do momento que as situações limites são compreendidas criticamente, elas podem ser transformadas. E a gente pode mudar. Eu acho que foi exatamente isso que a gente fez nessa disciplina. A gente viu os problemas, a gente discutiu, e a partir deles a gente vê uma possibilidade de transformar esses problemas, né? E foi isso, gente. Foi mais ou menos isso que eu acho que essa disciplina trouxe para gente. E espero ter conseguido passar todo o conhecimento que eu adquiri nessa disciplina nessa avaliação agora. Então, tá. É isso. Tchau, tchau.